Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. A paz do Senhor, adoradores, eu sou David Santana, bem-vindo a mais um vídeo do canal Adoração em Essência. Hoje nós vamos falar de um teminha bem discutido no meio dos crentes, que é o batismo com o Espírito Santo. Quer ouvir? Roda a vinheta! Se falando de batismo com o Espírito Santo, essa é uma coisa que pelo menos durante o tempo que eu frequentava a minha igreja Deus é Amor, quando eu tinha lá meus 11 anos de idade, isso era uma coisa que os jovens da época queriam muito e buscavam intensamente aquilo lá. Nós tínhamos período de oração na parte da tarde com as irmãs, que foi com certeza momentos inesquecíveis da minha vida. Hoje é um pouco difícil a gente ver a galera mais jovem aí buscando isso, mas para a glória de Deus isso é possível e ainda tem pessoas que honram essa sede das coisas de Deus. Bom, mas o que nós queremos falar aqui é como que a gente consegue. Porque pessoas que o querem, mesmo que as pessoas sejam de uma igreja onde esse não seja um dom muito buscado, ou algumas igrejas até que eles não acreditam no dom, enfim, tem pessoas que querem saber como que isso pode acontecer, como que elas podem adquirir esse dom. Tá, é uma coisa que eu bati cabeça por muito tempo. Eu fiquei 3 anos buscando esse dom. Eu queria saber como. E aí teve um belo culto numa igreja onde o propósito era esse. As pessoas que queriam ser batizadas com o Espírito Santo e obter o dom de línguas estranhas, que fossem até a frente, formassem um círculo e seria feito um período de oração ali para que aquilo acontecesse na vida delas. E lá fui eu, na minha sede de busca. Fui, me ajoelhei com os meus amigos que também estavam nesse mesmo propósito e a gente buscou por horas mesmo. A celebração durou muito tempo e a gente buscou. E 2 deles já começaram a pular e falavam em línguas. Aquilo me deixou, nossa, com um sentimento muito pesado no meu coração. O que tinha de diferente neles que eles conseguiram? Poxa, eu já estava naquela sede, buscando e perguntando para Deus o que era aquele mover, que eu queria aquilo. E eles decidiram meio que de ontem para hoje que eles queriam receber aquele dom e eles começaram a buscar junto comigo. E eles conseguiram naquela mesma tarde. E eu comecei a ficar muito decepcionado comigo mesmo, acreditando que a culpa era minha. E eu orava, chorava, chegava a gritar mesmo, gritar. Porque a Deus é Amor é conhecida por uma igreja onde as pessoas orem em alta voz. E isso é, na minha opinião, uma coisa muito legal. Porque onde a pessoa se entrega, se derrama. Não falando das igrejas onde isso não acontece, eu acredito que Deus se move em todos os tipos de celebrações e de todas as formas possíveis onde Ele é buscado. E não foi naquele dia que eu consegui isso. E eu decidi que eu queria de todo jeito. Por mais que eu chorasse e acreditasse que aquilo era minha culpa, eu comecei a ir cada vez mais naquelas celebrações da tarde a fim de ser batizado com o Espírito Santo. Na verdade, ser batizado com o Espírito Santo não necessariamente tem a ver com você falar em línguas estranhas, mas o meu objetivo naquela ocasião era justamente de falar em línguas estranhas. Vezes e vezes se passaram e em todas as orações era a mesma coisa. Eu via outras pessoas, algumas que acabavam de aceitar Jesus, fosse à tarde ou fosse à noite. Elas iam lá e começavam a falar em línguas. Eu começava a falar, cara, não é possível, alguma coisa tá havendo é comigo. O que me pegou naquela época foi que assim, alguns adolescentes da época que mais brincavam na igreja, que mais bagunçavam do que na verdade buscavam a Deus, começaram a entrar no mesmo propósito só porque via que eu e os meus amigos mais chegados também estávamos no mesmo propósito. Então toda vez que tinha lá aquela chamada para as pessoas que queriam falar em línguas que fossem lá na frente, eles iam também. E no meu coração na época eu dizia, esses caras aí não vão conseguir nunca, né? Eles não estão tão próximos de Deus quanto nós estamos. E para minha surpresa, na tarde seguinte, que era num sábado à tarde, não deu que os meninos começaram a falar em línguas estranhas e pular e rodar e fazer aquela coisa toda. Eu fiquei, cara, o que está acontecendo? Não é possível que seja comigo. Será que está em mim o problema? E eu comecei a ficar muito magoado, muito triste com tudo. As pessoas não conseguiam olhar para mim sem que eu não tivesse no olhar. As lágrimas escorriam sem querer. E numa dessas tardes em que eu estava frustrado demais, eu fui para casa da minha tia, muito abatido porque eu queria ir para algum lugar onde ninguém fosse falar desse assunto ou perguntar por que eu estava com aquela cara. Eu fui para lá e assim que eu coloquei os pés lá, a primeira coisa que ela me perguntou foi por que meu rosto estava abatido. E Deus tinha falado com ela de que eu tinha ido lá para que Ele desse uma tratativa para o que estava acontecendo no meu coração.
Olha que nessa época eu era muito sensível já às coisas de Deus e eu acreditei de verdade, embora meu coração não quisesse tocar naquele assunto nem mexer naquela ferida porque aquilo doía demais. A minha tia falou comigo de uma forma toda muito especial de qual era o problema. Eu não queria falar sobre isso, fiquei desviando do assunto, mas à noite ela me convidou para ir na igreja dela. A princípio eu nem queria ir também, mas porque todo mundo ia, eu acabei indo. Fui e uma coisa que não acontece comumente na igreja dela foi o mesmo chamado que eles faziam na minha igreja. Quem quisesse ser batizado com o Espírito Santo, que fosse lá na frente, porque o pastor ia orar para aquela pessoa. Eu fui, bora né? Pensei, vai que, sei lá, não é pra ser lá, vai que é pra ser aqui e de repente eu chego lá pulando e vai ser uma bênção. E eu fui lá na igreja e, pra minha frustração total, várias pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e saíram falando em línguas, menos eu. A novela se repetiu e eu voltei pra casa extremamente triste. Pra casa da minha tia, no caso. Eu fui dormir lá e ela começou a conversar comigo. Eu não conseguia falar, eu só chorava. O que estava acontecendo? Porque era tão difícil conseguir aquilo? Porque as pessoas conseguiam com tanta facilidade e eu não? Bom, sem mais delongas. Ela começou a conversar comigo sobre o problema. Eu desabafei com ela sobre como acontecia na minha igreja, as pessoas que estavam buscando e os meus pensamentos na época. Ela começou a explanar coisas pra mim que realmente estavam em muita falta. É basicamente o que está escrito lá na Bíblia. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aí é que tá. Tinha muitos pensamentos em mim que estavam errados. Eu estava tão preocupado com o que as pessoas iam achar de quando eu fosse batizado com o Espírito Santo. Eu estava preocupado achando que aqueles outros que estavam buscando, eles não eram dignos, eles não eram ninguém, porque eu vivia mais na presença de Deus e com certeza eu seria o primeiro a receber o dom. Toda essa soberba, todo esse achismo e o tanto preocupar com as pessoas à minha volta era justamente o que estava me atrapalhando. Eu tinha que me preocupar com o fato de que a intimidade com Deus é só você e Deus. Não é você, as pessoas à sua volta e Deus. Eu tinha que tirar tudo isso do caminho. Eu tinha que parar de pensar, porque aqueles mesmos que brincavam com as coisas na igreja, eles tiravam sarro de quem fala de línguas, as formas com que eles pulavam e sentiam a presença de Deus. Isso tudo me incomodava muito, às vezes me impedia de orar nas vigílias que eu ia. Eu ficava pensando, poxa, se eles são dignos, por que eu não sou? Esse é o problema. Eu estava sempre pensando em quem estava à minha volta. E onde, através desse diálogo que eu tive com a minha tia, eu coloquei um novo foco no meu coração. Eu dizia, Deus, não importa quanto tempo, não importa. Eu quero saber dos trabalhar do Senhor para comigo. Não importa em quanto tempo, ou em que dia, ou como. Eu vou continuar esperando por isso, porque é a promessa do Senhor que todo aquele que busca pelo seu nome, tudo pode receber. Eu continuei nessa pegada. Eu começava a ir nas vigílias, uma atrás da outra, passei a ter uma perseverança enorme. Não me importava mais com o que estavam dizendo, não me importava mais com quem estava tirando sarro, se alguém estava sendo batizado com o Espírito Santo primeiro que eu ou não. Passei a ser uma pessoa mais calma, passei a mudar toda a minha rotina. Tudo que diz respeito a frutos do Espírito eu dizia, vou seguir isso daí do jeito que é para ser. Passei a ler os evangelhos e tudo que Jesus ensinava na Bíblia, tudo aquilo lá eu falava, eu vou botar em prática, eu vou seguir na risca, exatamente como é para ser. E eis aí o que fez toda a diferença. No dia que eu apliquei todas essas coisas, comecei a pedir perdão para Deus por todos os meus pecados, coloquei diante dele tudo aquilo que atrapalhava e eu falava, eu não vou viver mais essas coisas, essa vida de erro para mim já era. No mesmo dia, eu saí falando em línguas estranhas. Foi algo inesquecível, vocês com certeza já devem ter ouvido muitos testemunhos. Eu saí pulando, eu ia até o corredor no final da igreja e voltava. Foi a melhor experiência da minha vida. E eu e os meus amigos batizados com o Espírito Santo. E agora, o que tinha ficado na minha cabeça? Poxa, eu tive que mudar tanta coisa dentro de mim. Mas e aqueles ali que continuavam na brincadeira? Eles foram batizados com o Espírito Santo realmente? Isso ponderou na minha cabeça por muito tempo, mas isso é um assunto que nós vamos falar no próximo vídeo. A dica para você hoje é, faça isso. Mude a sua conduta. Passe a fazer dos frutos do Espírito a sua convivência real. Não faça isso de momento, porque Deus quer uma pessoa de coração puro e de sinceridade com Ele. Se você fizer isso, pode ter certeza, Deus vai honrar o seu compromisso
e vai te entregar todo e qualquer dom que você buscar com verdade no seu coração, beleza, galera? Curtam esse vídeo clicando no joinha aqui embaixo se você gostou. Compartilha nas suas redes sociais se você conhece pessoas que estão nessa mesma busca e já estão há muito tempo achando que elas não são dignas de receber. Traga essa palavra para o coração dela através do seu compartilhamento. Faça isso, deixe seu comentário aqui embaixo se você teve uma experiência semelhante na sua vida. Também nas redes sociais, deixe seu comentário lá, eu tenho certeza que vai edificar a minha vida e a de qualquer pessoa que estiver lendo o seu comentário. Também clique em inscreva-se no vermelhinho aqui embaixo, assim você vai ser notificado sobre os próximos vídeos. E o mais, deixe seu comentário lá embaixo caso você queira sugerir algum outro tema também para nós debatermos nos vídeos, beleza, galera? Valeu! Mas as pessoas não param para levar em consideração que ele teve coragem de sair do barco, e o que eu acho mais impressionante nisso é o que Pedro colocou dentro da cabeça dele. Quando nós nos comparamos a um ser humano comum, se ele pode, eu também posso. Se ele alcançou, eu também posso alcançar. Uma coisa nós fazemos comparativo com pessoas próximas de nós.